Mudando de assunto, a gente fala agora sobre a governabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nos últimos dias você tem acompanhado aqui no Bianca 60 Minutos uma série de reportagens e entrevistas com especialistas sobre as expectativas para o novo governo que começa agora a partir do dia 1º de janeiro. Mas para garantir a aprovação das mudanças propostas durante a campanha, ele terá que ter maioria dos votos no Congresso Nacional para aprovar as reformas e também projetos de seu interesse. 2 deles já ganharam a agenda política do país e estão sendo bem discutidos nos últimos dias, inclusive na mídia. A reforma da Previdência e a revogação do Estatuto do Desarmamento. A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados. A maioria das matérias exige maioria simples para aprovação, ou seja, a metade dos votantes mais um, estando presentes ao menos 257 deputados. Mas alterações na Constituição demandam o apoio de 3/5 da Casa, 308 votos. Depois de passar na Câmara, os projetos precisam também passar pelo Senado, onde as regras são as mesmas. Bolsonaro foi eleito puxando com ele uma onda bastante conservadora que conquistou dezenas de vagas no Congresso Nacional e lhe garantiu o apoio de 3 grandes bancadas parlamentares: a bancada ruralista, a bancada evangélica e a bancada da segurança pública. As 3 bancadas também são chamadas de BBB, ou Bancada Boi, Bíblia e Bala. Ao total, são pelo menos 300 deputados federais nesta bancada. O PSL, partido do presidente, até então uma sigla nanica e desconhecida, saiu das urnas muito fortalecidas e com a 2ª maior bancada da Câmara Federal. Elegeu 52 deputados, ficando atrás apenas do PT, partido de oposição, que elegeu 56 e foi derrotado nas urnas. Além do PT, a composição será composta por mais 7 partidos, que também são partidos de oposição. PTB, ou melhor, PDT, PCdoB, PSB, PSOL, PROS, PV e Rede. 3 deles, inclusive, já formalizaram um acordo paralelo para fazer uma ala de oposição, mas paralelo aos demais partidos. Juntos possuem 68 deputados. E ao todo a oposição vai contar com 148 deputados. Esse resultado deve garantir, ao menos no início do mandato, maioria para aprovar os projetos de interesse do governo. No entanto, o presidente precisa ainda contar com os votos do chamado Centrão, que é formado por diversos partidos, entre eles o Democratas, PP, PSD, PR, PRB e Solidariedade, que juntos somam 176 deputados. Num outro grupo está o PPS, o MDB e o PSDB, que somam 71 deputados. Para o advogado e articulista político Sandro Gregório, do PRB, o resultado da eleição nas urnas vai garantir a maioria no Congresso, independente da formação do governo, que Bolsonaro já vem realizando, inclusive com nomes de sua escolha e sem indicações políticas. De acordo com a sua análise, o presidente eleito terá a maioria e não terá problemas de governabilidade, pelo menos por enquanto. O Bolsonaro é um fenômeno, certo? Ele mudou a história do Brasil, ele ganhou uma eleição provando, né, o impossível, praticamente. E ele vai de novo agora para um projeto mais fácil em tese, que é a formação dessa base governamental, também provando o impossível. Ele vai nessa linha de nomear apenas sem amarras políticas. Como ele ganhou uma eleição muito difícil, quase impossível, né? Ele provou que é possível. Então eu acredito no Bolsonaro que ele consegue também fazer um governo e conseguir uma base política sem chantagem. Ele tem que aprovar as propostas prometidas. Se um deputado federal, o Bolsonaro manda uma mensagem positiva para o Congresso, e esses deputados começam a fazer chantagem, o que vai acontecer? A população, né? Ele tem apoio popular muito forte agora. O que acontece? Esse deputado não consegue vir na base. O que aconteceu com a Dilma, ao contrário. O deputado que ficasse do lado da Dilma, lá no passado, não poderia voltar na base. Então, a pressão popular, enquanto o Bolsonaro tiver a pressão popular do povo, especialmente do setor produtivo, ele tem muito gás ainda para fazer as propostas, para fazer as mudanças, sem ser chantageado. Porque o político velho que se elegeu, e muitos novos dele, entendeu qual foi o recado da urna. A população não está de brincadeira mais. Não quer que chantageie o presidente, não quer negociação, não quer barganha, e ele tem que seguir nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta que nesse tipo de processo,
com a credibilidade que ele tem, que ele chega, que ele foi eleito, ele vai conseguir fazer uma base sem essas amarras políticas, porque os novos que chegaram já entenderam qual foi o recado, e isso não precisa tratar com ele. E os velhos também vão aprender, né? Porque, de fato, o apoio popular é que mantém um presidente, é que faz com que ele possa promover as reformas. E eu acredito piamente nisso, que quem ganhou a eleição como ele ganhou, ele não vai ter muita dificuldade de formar a base. Para o articulista, a bancada de oposição formada por 148 deputados terá que fazer uma oposição propositiva, inteligente. Caso contrário, corre o risco de perda de legitimidade. A oposição tem um papel importante, né, até para levantar e debater de forma construtiva. Agora, se for uma forma destrutiva, como faziam no passado com outros governos, que a gente acompanhou, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, a oposição, Rede, PCdoB, parece que o PDT, né, e o próprio PT. Se tiver uma oposição não construtiva, eu acho que vai enfraquecer cada vez mais. É importante sim ter oposição, é importante ter um debate de construção. Então o governo torna-se autoritário. Exatamente, né? é claro, isso é para poder equilibrar o próprio processo democrático, né, de governo. Mas eu acredito sim, o presidente Bolsonaro chega no governo com muita credibilidade, né, para fazer as reformas que o Brasil precisa, e anunciou grandes reformas. Corte de privilégios, corte de excesso de cargo público, desburocratização, aliviar a máquina pública, segurança jurídica com relação às invasões de terras rurais e imóveis urbanos, com relação a transformar, por exemplo, essa invasão em crime de terrorismo. Então, acho que essa questão popular, essa credibilidade, ele vai atrair um grande número de parlamentares nas mensagens que vai mandar, para conquistar esse apoio, porque efetivamente, se esses parlamentares também contrariar esse presidente, ou tentar chantageá-lo, né, como nós temos acompanhado em anos anteriores, em mandatos anteriores, com certeza esse candidato não vai conseguir voltar na base para enfrentar os seus eleitores. Então eu acho que ele chega com grande credibilidade, grande possibilidade de promover as reformas que o Brasil urgentemente precisa. Além da maioria na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, o Bolsonaro também deverá ter a maioria no Senado. Lá são 81 senadores, dos quais 20 são de situação, do PSL, progressistas, democratas, PTB e PSC. 17 são de oposição, do PT, Rede, PDT e PSD, ou melhor, PSB. E os demais, dependendo de temas em discussão, podem dar apoio ao presidente. Seriam o MDB, que tem 12 senadores, e o PSDB, que conquistou 8 cadeiras, além do PPS, que tem 2 cadeiras no Senado, e o Podemos, que também conquistou cadeiras no Senado.